Nele está a vida e a vida eterna. Nele somos um. E é por ele que nós estamos aqui. Se você puder, fique de pé. Vamos louvar. Como nosso pastor sempre diz, há uma bênção especial quando nos reunimos com o corpo de Cristo. É aqui que estamos. Apesar das dificuldades. Apesar das provações. Só corpo. Apesar das lutas e diferenças entre nós. Porque Cristo Jesus nos redimiu na cruz.
Que deixou a sua glória e veio até nós, tão pecadores, tão devedores, tão imperfeitos. O teu amor é tão grande, de tal maneira que o teu Filho se entregou por cada um que aqui está nesta noite. Deus, em nome de Jesus, o Senhor faça morada nos corações, o Senhor nos una como um só, que aqui estamos nesta noite. O Senhor fale através da tua palavra conosco. O Senhor nos transforme, Deus querido, porque nós te adoramos tão somente pelo que tu és. Nós te rendemos graças pelo que fizeste por nós naquela cruz. Nós te louvamos pelo que tens feito dia a dia a pecadores como nós. Bendito seja o teu nome, hoje e eternamente. Amém. Podemos sentar, queridos. João capítulo 11. Abra sua Bíblia, meu irmão. Pense num texto dos mais estranhos da face da terra. O dia em que a justiça foi julgada. O dia em que as trevas se reuniram para questionarem a luz, que o mundo dos mortos brotou para tentar perscrutar os vivos. Eis o texto, João capítulo 19, versos 1 ao 11. Dizem assim os versículos: Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes?
Não sabes quem tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gábata. E era a parasceve pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Então, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, em nome de Jesus te pedimos que tu fales conosco, para o louvor da tua glória somente. Fala conosco, aumenta em nós, ó Deus, o nosso senso de gratidão pela tua bondade manifesta, pelo teu amor doado, pela tua compaixão transformadora. Dai-nos um coração agradecido, em nome de Jesus, para o louvor de tua glória somente. Amém. Este foi o dia mais triste da história da jurisprudência, irmãos. Que nefasto dia. Jesus sendo julgado por pessoas tão corruptas da nossa raça. Gente que não é digna da presença dele. O próprio bálsamo em pessoa sendo maculado pelo aroma daqueles homens vis. Como disse, o justo no tribunal dos impuros, o justo no tribunal dos imundos. Representa, sim, um dia nefasto, embora é o prelúdio de algo que para nós será glorioso. Aqui está diante de Pilatos a manifestação, a realização de uma peça encenada por 1500 anos, quando cordeiros inocentes eram levados todos os dias para serem mortos em favor de outros. Isso que estamos vendo aqui neste tribunal era algo que repetia nas cerimônias judaicas da antiga aliança, e por 1500 anos se derramou sangue de ovelhas e cordeiros inocentes em lugar de pessoas tão pecadoras quanto nós. Agora, isso se torna realidade aqui, mas num tribunal pagão. O Cordeiro de Deus, a ovelha muda, está perante os seus tosquiadores. João apresenta aqui de uma maneira linda, até poética. Como pode haver poesia num antro como aquele?
mas de maneira até poética, ele traça um paralelo entre o que estava acontecendo diante de Pilatos e o que estava acontecendo naquele momento no templo, porque era Páscoa. Há um paralelo belíssimo. Os eventos caminham para e passo, lado a lado, mostrando como Deus está escrevendo a história daquele drama. Nós às vezes não conseguimos enxergar poesia nas nossas tristezas, mas o Senhor disse em Efésios capítulo 2 que nós somos poesias do Senhor, feituras de Cristo, e a palavra lá é poeme. Você e eu estamos num mundo de turbilhão, mas Ele fará com que a nossa história rime com glórias ao santo nome dEle. Não sei qual o dado momento da sua história, quão injustiçado você se sinta, quais são as tristezas que te amargam a alma, mas nós sabemos que Deus faz com que até isto coopere para o bem. Até esse fermentar azedo pode se tornar um delicioso vinho para a glória de Deus. Até essas lágrimas mais salgadas que correm do nosso rosto servem para aliviar este coração adorador. E aqui estamos diante de um contexto onde o Senhor está colocando lado a lado cenas que mostram que à medida que Jesus sofre no tribunal dos homens, do tribunal pagão, do tribunal romano, no templo também, naquele momento, ovelhas estavam sendo sacrificadas naquela parasceve pascal. Para nos lembrar, irmãos, que Jesus é o libertador dos condenados. Ele é aquele que veio para mudar completamente o que entendemos por senso de justiça. Note o versículo 1. Mire neste verso. Para nos lembrar que Jesus Cristo é o sofrido Cordeiro de Deus. Então, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Esta leitura não durou 4 segundos. Este evento, talvez 30 minutos, 1 hora. João se recusa a descrevê-lo aqui. O que significa tomou a Jesus e mandou açoitá-lo? Não temos noção. Que horror foi aquilo. Chamado de o flagrum romano, o flagelo romano. Profissionais treinados na arte de infligir dor, traziam nas mãos instrumentos de tortura bem feitos e calculados para rasgar o flagelado. Chicotes, trazendo ossos de antigos condenados, da falange de antigos crucificados. Pregos e pedaços de ferro, de forma que à medida que aquele chicote batesse ali, voltasse dilacerando a pessoa exposta a esta mazela. Não era como os açoites judeus, 39 varadas para não chegar a 40. Os romanos não tinham escrúpulos, a única coisa que era ser exigida desses exautores é que não matassem o condenado. Então, quanto mais o Jesus foi espancado, e se ele desmaiasse no meio daquele espancamento, rapidamente eles paravam e traziam um balde de água de sal e jogavam no sujeito para que ele acordasse em choque.
e voltasse à consciência, porque a morte era um livramento, e eles queriam, de toda forma, estender ao máximo a punição. E este verso nos lembra que naqueles instantes, os cordeiros sacrificados no templo estavam sendo erguidos e esfolados. Veja, ali no Gábata, Jesus está preso ao tronco e sendo esfolado. E no mesmo momento, há uma fila para que os sacerdotes recebessem os cordeiros que chegavam para a matança da Páscoa. E aí chegava o cordeiro, os sacerdotes apanhavam o cordeiro, anotavam o nome do oficiante, daquele que trouxe a oferta e do oficiante, e eles degolavam o cordeiro mudo, sangrava de cabeça para baixo, arrancava o couro e escarnecia até que sobrasse apenas a pele do cordeiro pendurado ali nos arredores do templo. E o couro era cuidadosamente examinado por um ou dois sacerdotes, a carcaça, a pele do animal sem a lã, eles examinavam cuidadosamente para ver se não tinha nenhuma verruga, nenhuma mancha, porque tinha que ser cordeiro imaculado, sem defeito. Só que aqui nós temos o cordeiro sendo esfolado em vida. Um escarnecimento, como bem disse até aqui, que arrancava a carne santa do seu e do meu Senhor. Inocente ovelha. Quem poderia imaginar, porém, que aquele ridicularizado jamais seria esquecido? Dividiria a história entre ele e o resto. A história seria dividida entre antes dele e depois dele. Nada mais foi o mesmo. Seu nome seria chamado, aclamado pelos reinos e reis desta terra. Se prostrariam aos pés da cruz e carregariam nos seus diademas, nas suas coroas, nos urbes, como um marco de suprema autoridade, a cruz deste inocente. Quem imaginaria que atrás daquela velha capa zombateira, cor púrpura, se ergueria o maior e mais destemido exército deste mundo? Sim, é a igreja. A igreja entra onde todo mundo está querendo sair. Nas comunidades cercadas por milícias e tráficos. No mundo islâmico, onde os nossos irmãos estão sendo degolados. Nas ilhas mais remotas antigamente, onde eram devorados os visitantes. Onde tivesse um perigo, ali estava um homem e uma mulher de Deus. Parte deste exército que sabe que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ele. Uma gente que não teme em marchar em favor de Cristo e que sabe que se houvesse tantos demônios quanto pedras e paralelepípedos nessa cidade, pisaríamos neles triunfantes, porque nós seguimos aquele que venceu. Não há ninguém como Jesus Cristo. Aquele punho que zombateiramente carregava um caniço tem um cetro de ferro que governa a história. Na sua cabeça colocaram uma coroa de espinhos, mas todos que dele zombaram, todos os que se opõem contra ele, um dia se erguerão do pó e verão ele assentado no trono, cuja coxa traz a inscrição: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Pilatos vai esfregar os olhos, os soldados vão se assustarem. Eles já sabem disso, mas no juízo final será ainda mais aterrorizante. Eis o Cordeiro de Deus sendo esfolado em vida. Mas ele não é só o sofrido Cordeiro, ele é o santo Cordeiro de Deus, imaculado, sem mancha, sem ruga. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente diante do trono da graça, ousadamente, para acharmos socorro em ocasiões oportunas, porque nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós. Antes, a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, mas nunca cometeu pecado. Em sua boca não há dolo algum. Ah, queridos, veja o que diz o verso 4. Abra seus olhos, abra sua Bíblia. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: eis que vou-lo apresento, para que saibais que não acho nele crime algum. O verso 6, ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram para que crucificassem-lhe. Disse-lhe Pilatos: tomai vós outros, crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. O versículo 15, eles porém clamavam: fora, fora, crucificai-o. Disse Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Respondeu os principais sacerdotes: não temos rei, senão a César. Ah, queridos, por 3 vezes, a moda do mundo antigo, na intensidade majestática da língua grega e hebraica, que quando quer mostrar que alguma coisa pode ser vasculhada infinitamente, que não se mudará o caso, por 3 vezes Pilatos diz: ponham a mão na consciência, não há nada que nele podemos encontrar que o condene. Lembrem-se que sacerdotes rodavam em torno da carcaça, vasculhando a pele do animal para ver se não encontrava ali nenhuma verruga ou imperfeição, mancha ou ferida, nenhuma doença ou mazela. E aqui está um pagão, um filho das trevas, examinando cuidadosamente de alto a baixo a carcaça daquele homem Deus, e está dizendo: não tem como, ele não tem crime algum. É importante se considerar o que estava acontecendo no templo naquela ocasião. Era ritual da prática daquele dia que o sumo sacerdote lesse pausadamente, ritmamente, o texto de Êxodo 12. E a leitura era calculada para que ao pôr do sol, que inaugurava um novo dia às 18 horas, coincidisse com as palavras finais do texto, que afirmava o seguinte: e toda a congregação de Israel o fará. Isso aconteceu algumas horas antes, quando as primeiras estrelas anunciaram a sexta-feira, ainda na quinta. Os sacerdotes liam o texto e o final do texto diz que toda a congregação seria responsável pela morte do Cordeiro. É a última frase do texto. E você agora encontra aqui no capítulo 19 todos eles dizendo: crucifica-o, crucifica-o, que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue deste homem. Todos são responsáveis. Aqui, irmãos, uma dramática narrativa
do que estava acontecendo naqueles dias. Pilatos não achou crime algum e ainda assim manteve a sentença. Trocou a sua alma eterna por um cargo temporário. Sim, aquele juiz estava diante do Supremo Senhor, indicando a inculpabilidade dele. Ninguém podia negar isto. E de maneira intensa, depois que o couro foi cuidadosamente maltratado e a carcaça observada, em busca de tais imperfeições, nada encontraram, não havia um sinal de que aquele senhor, aquele culpado, fosse realmente digno de culpa. Eram acusações falsas. Ele é santo, filho, ele é santo. Meu amigo, nós somos culpados pela morte de um inocente. Você não sente um peso nisso, não? Todos os dias pessoas sofrem por causa de alguma coisa que nós fazemos ou deixamos de fazer. Todos os dias alguém paga o pato por alguém. Mas ali foi demais. Você provocar a morte de alguém inocente é algo que deve nos embrulhar o estômago. Nós fomos salvos por alguém inocente. Ele está no tribunal, morrendo por gente como você e eu. Mas ele não é qualquer um de nós. Ele não é como os outros. Ele é o invencível Filho de Deus. Olha o que diz os versos 7 e 11. Responderam-lhe os judeus: temos lei. Pilatos, ouvindo, ficou com mais medo ainda. No pretório, ele perguntou quem era Cristo. Cristo ficou silente. Pilatos disse: rapaz, eu posso te livrar daqui. E Jesus falou: você não sabe com quem você está falando. Você não sabe quem você está julgando. Eu queria que você soubesse o que eu estou dizendo aqui. Raros são os crimes imprescritíveis. No Brasil, pelo menos, apenas 2. O crime de racismo e o crime de insurgência armada contra o Estado. Imprescritível. Você pode fugir e voltar daqui a 80 anos, que a pena está lá. A pena ou o crime está ativo contra você. Mas há 2000 anos, pessoas vêm julgando a Jesus Cristo, dizendo-lhe ser um embusteiro, uma fantasia, um mestre moralista, um louco, um revolucionário. Já tem 2000 anos que as pessoas estão dando seus vereditos sobre quem é ele e diz: você não sabe que eu posso dizer a seu respeito algo que pode aliviá-lo? Mesmo que não creem que ele tenha ressuscitado, como pode isso? Se alguém morre, o crime cessa. Eles acreditam que ele morreu, que ele não é filho de Deus, que ele está sepultado e que ele é uma ilusão cristã, mas ainda assim está sendo criminalizado. Todas as vezes que um irmão morre, que um crente é assassinado por amor a Cristo, é a Cristo que eles estão perseguindo. Eles, no íntimo, sabem que estão diante de uma onipotência. Este invencível Cristo se tornará em supremo juiz destes que estão com o dedo em riste contra ele. A humanidade não se prostra, não se queda, não lhe quer, não lhe busca, não tem sede de Deus, não o deseja. O tempo todo julgando e julgando e julgando e dizendo que Cristo é uma falácia, que os milagres são invenções, que não é bem assim. Mas eu te digo que nós estamos diante
de algo muito poderoso. A ovelha muda perante os tosqueadores abre a boca aqui para falar de sua autoridade. Aquele que perscruta os nossos corações e se ergue acima de todos os tribunais humanos, revela a vileza da alma de seus acusadores e diz: eles têm maior pecado do que você, Pilatos. Já não é um insano, um ignorante, já não é alguém trazido pelos caprichos, mas é alguém que está no controle da situação. Tudo gira ao redor dele. Ele não é uma vítima da circunstância, mas ele faz toda a história caminhar para onde ele bem quer. Queridos, e diz que na hora sexta, a parasceve pascal, hora sexta, meio-dia, ele foi crucificado. No momento em que começava a matança dos cordeiros. Todo este rito caminha na direção de um paralelo, para mostrar que quando o mundo inteiro olhava para um evento e tentava detectar ali naquelas circunstâncias apenas um enredo novelístico, Deus estava construindo e pavimentando a sua e a minha salvação. Ó doce troca, ó operação inescrutável, o benefício que ultrapassa todas as expectativas, que a impiedade de nós todos fosse colocada sobre um único justo, que a justiça deste Cordeiro Santo nos livrasse a todos nós. Esta é a cruz de Cristo, a grande reversão de Deus da mais sombria fatalidade humana, o pecado. O próprio Deus é quem providenciou a cura para a nossa miséria. Sem a cruz de Cristo, meu amigo, haveria uma ferida aberta para a qual não existe remédio no universo. Meu irmão, uma dor para a qual não existiria alívio. Inferno em carne viva. Mas aqui está diante de nós um antídoto chocante, um amor escandalizante. É por mim, é por mim. É a história do Pai, que para remir os seus servos inúteis, entregou o Filho amado, em quem tanto ele se compraz. Deu-nos o Cristo, e o Cristo se deu por nós. Era só Jesus ter feito como Davi, fingido de doido, e passasse a cabeça nos umbrais da porta, que Pilatos diria assim: solta esse doido, por acaso não tem mais doido nessa cidade que não? Mas não, ele era doido por nós. Ele não mediu nenhum esforço, feito o que somos, condenáveis, para fazer de nós o que ele é propriamente, Filho de Deus. Não desmanche essa coberta de graça que te protege. Cristo morreu em nosso lugar. Não nos enganemos. Jesus não morreu para comover os nossos corações. Jesus Cristo morreu para nos salvar. Esta era a única chance, mas é a melhor de todas elas. Infalível graça, que requer de nós
exaustiva gratidão. O dia mais nefasto da jurisprudência mundial, o dia onde a justiça foi mais descabida, foi o dia também em que celebramos a coragem de Cristo, de não retroceder 1 centímetro para nos levar além. É o dia que celebramos o amor de Cristo, que não fez caso da humilhação, para que você e eu não fôssemos mais humilhados. É a generosidade de Cristo, que sofreu na carne, para que a nossa carne e espírito fossem feitos novos homens e novas mulheres, criados para a glória de Deus. Que Deus lembre sempre isto em nós, que sejamos gratos enquanto vivermos e para além mais, em nome de Jesus. Amém.